Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje. Eu quero trazer a importância do sentir. A gente vive num mundo em que o uso da razão, ele é muito importante, né? Então, a gente tem energia feminina e energia masculina. A gente tem, dentro da energia feminina, a gente tem a criatividade, o sentir, as emoções, a sombra, a criatividade, a amorosidade, o acolhimento, a passividade, a vulnerabilidade, a flexibilidade. Dentro da energia masculina, a gente tem o quê? Razão, movimento, ação, controle, competitividade. Então, se a gente for caminhar nos polos e a gente caminhar só na energia masculina, a gente vai ficar num exercício de muita razão. E isso vai nos afastar do sentir. Se a gente ficar só só no feminino, só na energia feminina, a gente vai sentir demais e não vai raciocinar, não vai conseguir ir para a ação. As emoções vão nos dominar. Então, a gente precisa achar um equilíbrio entre essas duas polaridades que existem dentro de nós. Como fazemos para encontrar este equilíbrio? Lembrando que a gente tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual, um corpo mental, tá? Então, a gente precisa tomar conta desses quatro energias e esses quatro corpos que existem dentro de nós, né? Então, a gente tem os nossos pensamentos, que muitas vezes, o nosso mental, que muitas vezes pode nos enganar. Por quê? Porque o nosso pensamento não pode estar conectado. Lembra com as 5 virtudes? Às vezes, o nosso pensamento não está conectado com uma ciência, está conectada com a nossa percepção do que nós vivemos, e nem sempre isso vai ser de fato real. Então, às vezes, os nossos pensamentos nos enganam. As nossas emoções, elas também podem trazer distorções para aquilo que estamos vivendo. Então, o que de fato vai apresentar para a gente o que é, onde de fato a gente ativa a nossa intuição. Onde vocês acham que é que a gente ativa a nossa intuição? No corpo, tá? Então, às vezes, eu vejo quando pessoas entrarem para uma questão de se esquecer desse corpo que nós temos. E ele é morada da nossa alma. Então, através a nossa alma mora dentro do nosso corpo. E por isso que a gente sente está em total conexão com a espiritualidade. Só que o que muitas vezes acontece? A gente se conecta só com a parte espiritual e a gente esquece do nosso corpo. Então, a gente precisa fazer uma conexão com o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa espiritualidade. Muitas vezes, as coisas não andam na nossa vida porque a gente se esquece de algum desses pontos, e aí a gente cai numa
nos nossos sabotadores. Então, por exemplo, quando uma dor se apresenta no nosso corpo, ela nunca começou no nosso corpo. Antes, ela passou pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos e teve lá no campo espiritual, mas a gente não olhou. Então, a gente precisou sentir no corpo para a gente perceber que algo não estava funcionando nessa dinâmica como deveria funcionar. Então, vamos pensar agora. Eu tô com dor aqui no meu ombro, tá? Essa dor no meu ombro, ela tá assim, ó, do lado direito. Eu preciso pensar por que que essa dor tá assim. Isso é um sinal. Por que que o meu corpo tá doendo assim? Isso é um sinal. Tudo no nosso corpo vai falar com a gente. Lado direito tá falando do nosso masculino. Lembra que eu falei no começo da aula? Então, inicialmente, o meu corpo pode estar dizendo assim: você está em desarmonia com a energia masculina. Ou você está usando de mais, ou você está usando de menos, porque o seu ombro está doendo do lado direito. E estende para o braço. O que que o braço quer dizer? Movimento, fazer, pegar, mover. Então aí eu começo a pensar, tá? Eu tô usando de mais ou usando de menos o masculino? Se eu faço muito, então eu tô usando muito o masculino. Se tá doendo, é por quê? Porque tem algo do masculino em desequilíbrio dentro de mim. O quê? É uma investigação interna. É, o cara do livro Uma Mente Milionária, que eu esqueci o autor dele, o cara, coisa feia, chamava o cara, como se eu tivesse uma intimidade. É que eu leio tanto, mexo tanto com ele, que eu chamo ele de um cara já, né? Como se eu conhecesse. Mas, enfim, eu vou até pegar a frase dele aqui, porque eu achei muito interessante a frase que ele colocou. Quer ver? Deixa eu achar, tá aqui nos meus. Em uma das apostilas que eu montei para as minhas alunas da Lua em Foco. Porque às vezes a gente esquece que as respostas estão dentro de nós, que a gente precisa buscar essa resposta, esse entendimento, e montando o quebra-cabeça da nossa história, de nós mesmos, através daquilo que acontece com a gente. Então, ó, ele coloca assim. Lembre-se de que o primeiro elemento da mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise, conscientize-se, observe os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes, sua inação. Coloque-se sob uma lente de um microscópio e estude-se. Essa é a maior tarefa nossa. Às vezes a gente fica perdendo tempo demais, sabe? Olhando a internet, olhando a vida dos outros, se medindo pela vida dos outros e se esquece de olhar para si. Se esquece de fazer essa análise de você para com você. Então, essa informação que eu trouxe sobre a energia feminina, energia masculina, energia feminina, lado esquerdo, energia feminina ou energia masculina, lado direito. Isso já fala muito. Você já pode se auto-perceber que energia eu estou usando mais. Depois, tudo que acontece no meu corpo é um sinal de algo que está no campo espiritual que eu não percebi e que está se comunicando comigo através daquela dor que me incomoda. Então, se eu fizer o exercício de me comunicar com isso, sem olhar para essa dor como um problema, mas como um caminho de solução, eu vou estar me conectando cada vez mais com a minha espiritualidade.
Então, a gente tem 3 pontos no nosso corpo, que são 3 centros de comunicação que são importantes, que é cabeça, coração e barriga. Quando, diante de uma emoção, diante de uma situação, eu sinto a barriga, eu preciso tomar cuidado. Então, eu tô indo, vou fazer uma brincadeirinha. Eu tô indo conhecer uma pessoa e me dá um frio na barriga. Do que isso está falando? Do meu ego. Que eu tô indo conhecer aquela pessoa para favorecer o meu ego. Se eu vou conhecer a pessoa e é o meu coração que acelera, do que está falando? Que é o meu ser ali, as minhas emoções que estão caminhando ali. E se aqui, ó, a cabeça que dá uma dor de cabeça, dá um negócio esquisito? Tá falando da questão espiritual, da conexão espiritual, que aqui no topo da cabeça a gente tem um centro energético que nos conecta ao espiritual, tá? Então, se eu vou conhecer uma pessoa, para saber se isso vai dar certo, eu preciso sentir a harmonia aqui, ó, nos 3. Então, aqui eu estou dando outra chave de leitura para você. Eu vou fazer um projeto novo. Aonde você sente esse projeto novo? Na barriga? Ele está falando só de um desejo do meu ego. Sentiu esse projeto na barriga, no coração e na cabeça? Está falando do meu ser, está falando de um desejo da minha alma. A gente tem feridas de alma, feridas na nossa alma, feridas na nossa alma que aparecem no nosso corpo. Por isso que cuidar do corpo é tão importante. Por isso que quando você quer materializar algo, você precisa se conectar com essas 3 coisas, com o nosso 4 coisas, né? O nosso corpo, a nossa mente, as emoções e a nossa alma, a nossa espiritualidade. Não tem prosperidade, não tem abundância se você andar desconectado desses pontos. E se a gente quer evoluir, muitas vezes a gente vai precisar fazer o quê? O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que caminhar por lugares que nem sempre são agradáveis. A gente vai ter que caminhar pela sombra. E, e dá incômodo, com certeza absoluta. Não é gostoso olhar para as nossas sombras, não é gostoso olhar para os nossos defeitos, para a nossa dor de alma, né? Porém, quando a gente caminha em direção à nossa sombra, eu até tenho anotado aqui no meu caderno isso, isso nos torna mais poderosos. Porque se a gente tem coragem de olhar para a nossa sombra, a gente não tem medo de enfrentar nada na vida. Porque o que é mais difícil é se olhar no espelho e nos ver por inteiro. Não é sobre o outro, é sobre nós, né? E aí a gente fica pensando em algo grandioso, mas o grandioso é simples, é esse movimento de olhar para dentro, de se perceber. Tenho muitas cólicas, todo mês eu tenho cólica, todo mês eu tenho cólica, todo mês eu fico mal no meu ciclo. Por quê? Por que essa energia feminina tá tão dolorida? Qual é o movimento que eu estou fazendo que eu estou deixando de me acolher? Porque o que que é o ciclo menstrual feminino, se não um momento de pausa? Será que eu estou usando demais energia masculina, sendo muito controladora? E aí o meu ciclo menstrual vem para dizer assim, olha, tu não controla nada não, meu bem. Quem manda aqui não é tu, né? Porque o exercício de ser muito controlador é uma energia masculina em excesso que está dentro de nós. E aí o corpo pede o quê?
pausa. Se a gente não para para escutar o nosso corpo, se a gente não para nos escutar, o que vai acontecer? O mundo vai te parar de alguma forma. E a primeira forma que o mundo vai te parar é com algo no teu corpo, para te fazer te conectar com você mesmo, para fazer você olhar para aquilo, para fazer você pausar, você respirar e você entender o que está lá no campo espiritual que eu não estou olhando. O que eu tenho que fazer? Aí ele vai te mostrar um desequilíbrio em você. Se é o lado direito que está doendo, é o masculino que eu tenho que olhar. Se é o lado esquerdo que está doendo, é o feminino que eu tenho que olhar. Como está essa energia dentro de mim? Isso, assim, é o básico da leitura corporal. Porque cada órgão nosso, cada partezinha do nosso corpo nos fala de algo. A Louise Halla tem um livro, lá no nosso grupo, eu vou pôr o PDF desse livro, porque assim, ele é um manual de entender a fazer a leitura do corpo, né? Cada pedacinho do nosso corpo, ela fala o que está por trás, né? Dessa dor, desse incômodo. E ela fala lá o significado e ela traz uma frase que nos ajuda a fazer a correção mental daquilo que a gente pensou e porque a gente pensou, isso se converteu no nosso corpo em uma dor, tá? Então, quem estiver participando, quem está no grupo de meditação, eu vou pôr lá o livro, porque ele é um manual para você pensar. Mas mais do que os manuais, mais do que os livros e os estudos de psicossomática, o que a gente precisa entender? Que o corpo conversa com você. E muito mais do que uma resposta pronta de um livro que sim tem base científica, que sim tem estudo para ter sido feito aquilo, é a tua conversa com você mesmo, é você ser essa lupa, colocar essa dor no microscópio e encarar isso. O que eu vejo a maioria das pessoas fazerem? Diante da dor, elas fogem. Fogem com o uso de analgésicos e etc. Psicotrópicos, bebida. Diante da dor, em vez de encarar a dor, em vez de buscar uma psicoterapia ou uma terapia integrativa, algo que faça você buscar o autoconhecimento, muitas pessoas trocam isso por bebida, por festa. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer nada disso, porque a gente está na Terra, então a gente tem que saber fazer uso disso, né? A gente está o planeta Terra aqui, a matéria é importante. O nosso corpo é matéria, o nosso corpo precisa. E aí a gente olhar com carinho, com atenção, por exemplo, para os 7 pecados capitais. Aonde eu tô dentro desses 7 pecados? Aliás, dá para a gente fazer uma aula só sobre isso, hein? Uma boa ideia. Onde eu tô dentro, né? Se a gente pensar na gula, então eu lembro que meu avô falava assim para mim: ai, filha, tem que sair da mesa sempre com um pouquinho de fome. O que ele estava querendo dizer para mim dentro da sabedoria dele? Que a gente não tem que sair da mesa esturricado, comeu uma, comeu duas, comeu três, com o estômago cheio, porque aí eu estou entrando na gula. Mas eu também não posso sair da mesa com fome, porque eu não estou atendendo às necessidades do meu corpo. Ah, mas Vanessa, eu como, tem gente que come, 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 e sempre sente fome. Daí tem que fazer o quê? Entrar nessa leitura corporal e se perguntar do que eu sinto fome? Do que eu tô sentindo fome? É de afeto? É de abraço? É de namoro? Do que eu tô sentindo falta? O que eu quero comer? O que me alimenta? Né? Que nem ombro, né? Aqui meu ombro tá doendo. E aí, todos esses dias eu tenho perguntado, eu ponho a mão no ombro e falo, o que você quer dizer para mim? Eu tô te vendo, dor.
O que você quer dizer para mim? Às vezes a resposta, ela não vai vir na hora. Se eu for ler nos livros, está dizendo que eu estou carregando alguma coisa, ó, que está pesando aqui. Só que eu conversando com o meu corpo, não é que eu estou carregando, está me faltando algo aqui. Quem fica do lado aqui, do meu lado direito? O masculino. Meu masculino está longe. Então, o que que acontece fisicamente? Meu corpo está sentindo falta. E isso foi o que o meu corpo me disse. Por quê? Numa conversa, no entendimento. Eu não tenho problema nenhum com autoestima com o meu corpo, de forma alguma. Só que esses dias eu passei a mão na minha barriga assim e senti um negócio estranho. Aí eu falei, ih, meu corpo tá querendo falar alguma coisa comigo. E daí meu corpo na conversa com o meu, escutando, porque às vezes a gente manda comandos pro corpo. Olha, corpo, olha, dor, eu tô te vendo, pode ir embora, dor. Não, não vai embora, porque você não está escutando ela. Você tem que escutar essa dor. E o que que a gente faz? A gente foge, a gente não quer escutar a dor. E aí eu comecei a escutar o meu corpo, e daí meu corpo disse assim para mim: tá pesado, tá muito pesado desse jeito. E eu fiquei: tá pesado o quê? O que que tá pesado? Ah, tá pesado o peso. Tem que ficar um pouquinho mais magra para ficar mais leve. Então, quer dizer, eu vou buscar cuidar do meu corpo, não é porque a estética lá fora tá falando para mim, mas porque o meu corpo tá pedindo. Então, eu preciso mudar alguma coisa aqui dentro. Óbvio, o que que eu fiz? Se meu corpo tá pedindo, eu vou brigar com o corpo? Não. Fui atrás da nutricionista. Qualquer nutricionista? Não, uma nutricionista que caiba dentro daquilo que eu acredito. Que eu não sou o tipo de pessoa que vou aceitar receita feita. Ter que ficar mandando foto. Eu parei de amamentar com 6 meses, porque eu não quis mais. Eu não quis. Com 6 meses. Aí eu vou aceitar que a nutricionista manda na minha comida? Que eu vou comer na hora do almoço, janta? Não, eu tenho que buscar alguém que me oriente para além disso. Para criar um hábito que o meu corpo se sinta bem, não receitas prontas. Porque esse é meu jeito de funcionar. Agora, por que eu sei isso? Leitura do meu corpo, conversa com o meu corpo. E aí você precisa ler o teu corpo. Você precisa conversar com o teu corpo. Ninguém na face da Terra tem que conhecer mais o teu corpo do que você mesma. Nenhum médico. Que o médico vai seguir o protocolo, baseado na ciência, baseado no estudo, que é importante, mas você tem que somar isso àquilo que o teu corpo está falando para você. Tem um monte de estudo que diz que a gente não pode ficar sem carne, porque quem fica sem carne cai déficit de vitaminas e não sei o quê, nananã, nananã, nananã. Vai a Vanessa comer carne todo dia, que acontece? Intestino resseca, o meu índice de vitamina D cai, surpreendentemente com aquilo que diz a medicina, faz o inverso. Por quê? Porque cada corpo é um corpo. Tem uma lei universal que a gente estudou aqui que chama relatividade. A relatividade é sobre isso. A ciência funciona para a maioria das pessoas, mas existe um ou outro que não vai se encaixar dentro daquilo que foi proposto. Tem aquela porcentagem dentro da pesquisa que não encaixa todo mundo. E é aí que você tem que ter a conexão com você mesmo. É aí que você tem que fazer a leitura e entender o teu corpo.
Aí, a maioria de nós, principalmente mulheres, queremos que os parceiros, nos dê prazer. E tá errado. Se você não conhecer teu corpo, quem é que vai conhecer? Então, todo sintoma que tá no nosso corpo, ele vai ser uma barreira para a gente realizar algo aqui na Terra. Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, por isso que a gente tem que cuidar da matéria. Porque aqui a gente se conecta, é através do nosso corpo, o nosso corpo é o nosso canal que nos conecta com a nossa alma e que vai nos conectar com o nosso campo espiritual. Então, o que que a gente vai fazer na meditação hoje? Esse caminho para você entender o que o teu corpo está querendo dizer para você. Então, para quem está assistindo esse vídeo, que vai ficar no YouTube, a gente termina por aqui. Logo eu abro inscrições para estar entrando para o grupo de meditação. E para quem está no grupo de meditação, a gente vai para a segunda parte dessa aula, que é meditar.